Como liderar sendo liderado? Por que louvar a Deus? Você é filho de Deus? Olá, seja bem-vindo ao Estudo das Escrituras. Eu sou a Solange Lima e hoje nós vamos ler estes textos aqui. Iniciamos hoje o livro de Neemias. E para quem quer aprender sobre liderança, este é o momento. Neemias foi um grande líder, é um grande exemplo de liderança. Mas como liderar sendo um liderado? Simples, seguindo o líder, que no caso é Deus. Foi isso que Neemias fez. Vamos contextualizar. Saímos do livro de Esdras, onde o povo de Jerusalém, que havia voltado do cativeiro de 70 anos na Babilônia, estavam construindo os alicerces do templo, depois construíram um templo, mas a cidade em si havia ainda muitas ruínas, não tinha os muros de proteção, a cidade estava exposta, fragilizada, podia ser saqueada a qualquer momento, não tinha os muros, não tinha as proteções, estava tudo destruído ainda. Eles priorizaram no primeiro momento a construção do templo, porque era para aquele povo voltar à adoração ao Senhor. Eles fizeram os alicerces, ergueram um templo. Mas Neemias começa essa história 13 anos após Esdras. Então estamos falando de 13 anos com aquele povo vivendo ainda na cidade em ruínas. O contexto de Neemias é 1000 anos após Moisés e cerca de 400 anos antes de Cristo. Neemias não viveu nada daquilo, mas era o povo dele. Os pais dele viveram aquela história. E quando a Bíblia fala de pais, lá no Antigo Testamento, é sempre sobre um patriarca, não necessariamente o pai diretamente, mas o avô, bisavô, tataravô. O patriarca é considerado o pai de toda a descendência. E Neemias está dentro deste conceito. O livro começa narrando que Hanani, irmão de Neemias, chegou de Jerusalém com as informações, com a notícia de que o povo que veio do cativeiro estava passando grande aflição, grande angústia, não estavam bem, nada estava bem para eles. Neemias, neste momento, é o copeiro do rei, uma função que naquele contexto era de extrema importância e confiança, ou seja, ele tinha um líder sobre ele, ele tinha o rei como líder sobre ele. Mas acima do rei estava o Rei dos Reis, a quem Neemias temia e amava, e tinha amor pelo seu povo. Então o coração dele foi movido pela obra do Senhor a fazer algo pelo seu povo. Ele passou então a orar, buscar ao Senhor, jejuar, se preparar para isso. Dentro desse processo, Neemias orou pedindo perdão a Deus pelo seu povo, pelo pecado do seu povo. A história de Neemias vai nos ensinar muito sobre liderança. O que Neemias apresenta aqui são características de um líder que nós muitas vezes não consideramos, como humildade, mansidão, temor, respeito, domínio da situação, conhecimento, estudo, dedicação, empenho, tudo isso nós vemos em Neemias. Quando ele orou, ele teve o cuidado de apresentar ao Senhor o lembrete das promessas que Deus fez. E esta é uma oração sempre muito poderosa. Sempre que lembramos a Deus das promessas que Ele fez, nós estamos dizendo ao Senhor o quanto confiamos na palavra dEle, o quanto damos valor à palavra empenhada dEle, o quanto sabemos que o que Ele fala, Ele cumpre. E foi isso que Neemias fez. Ele lembra a Deus da promessa que Ele fez sobre o povo dEle, de quando esse povo se arrependesse, o Senhor então voltaria-se para eles e atenderia o clamor, e se coloca a pedir por este perdão, pelo quebrantamento, arrependimento daquele povo. Ora para que Deus perdoe o seu povo. E nesta oração ele pede que Deus atenda o clamor daquele cujo prazer está em obedecer e temer o nome do Senhor. No capítulo seguinte, o capítulo 2, já mostra Neemias, depois de ter orado, se preparado, ele vai servir o rei como o copeiro do rei. E o rei percebe que Neemias está triste. E o texto diz que Neemias sentiu muito medo quando o rei perguntou por que ele estava triste. E disse que a tristeza estava no olhar dele, que ele não estava doente, então certamente a tristeza estava vindo do seu coração. O rei teve este entendimento. E Neemias temeu, porque naquela ocasião não poderia se apresentar triste diante do rei, sobretudo na posição de Neemias, porque era sobre o rei ser alguém
digno de alegria. Quem estivesse diante do rei tinha que se sentir honrado, digno. Por isso Neemias temeu, mas Deus estava com Neemias. Então o rei perguntou como ele poderia ajudar Neemias. Veja, é um rei perguntando para um súdito, um servo dele, como ele, rei, poderia ajudar. Obviamente isso é resposta de oração. Neemias não chegou ali despreparado, teve uma ideia e falou, vou lá falar com o rei. Ele orou, ele jejuou, ele consagrou, ele pediu perdão, ele se preparou. E vemos na sequência da história que ele não se preparou tão somente orando, mas ele organizou na mente dele todo um plano, tudo o que ele iria precisar para pôr em prática o desejo do coração dele, que era arrumar a cidade de seus pais, erguer os muros de novo, deixar tudo como era antes, dar dignidade ao povo de Deus. Neemias fala o motivo da tristeza dele, diz que não tinha como estar feliz sabendo que a cidade dos pais dele estava em ruína. E ele aí usou de sabedoria, ele disse as cidades dos meus pais, mas não disse que era Jerusalém. Porque no contexto daquela ocasião, Jerusalém era vista com maus olhos, sobretudo diante dos reis, porque era uma cidade de guerra, que vivia em guerra, que enfrentaram reis. Neemias então não disse qual era a cidade dos seus pais. E o rei pergunta a Neemias quanto tempo ele precisava, quanto tempo ele iria ficar longe, porque ele precisava dos serviços de Neemias lá no reino. E Neemias já tinha tudo pronto, tudo preparado aqui. Ele então disse ao rei não só o tempo que ele precisava, mas também o que ele precisava. Ele teve a ousadia, a coragem de pedir ao rei não apenas o tempo, mas também o material e cartas para que ele pudesse ter abertura, chegasse na cidade e as portas se abrissem, porque ele estava autorizado pelo rei, precisava de cartas. E o rei deu a Neemias tudo o que ele pediu. Então estamos falando de uma pessoa que, embora não fosse líder, estava ali como copeiro do rei. Ele tinha sobre ele a autoridade de um líder, a direção, o direcionamento, a unção de Deus de um líder. E qual foi o motivador principal deste líder? Um coração temente a Deus, um coração misericordioso, porque era sobre Neemias sentir misericórdia de um povo do qual ele nem fazia parte. Ele morava em outro lugar distante, ele levou dias para chegar a Jerusalém, ele estava numa posição confortável, ele estava muito bem, mas ele teve misericórdia. E isso precisa estar no coração de um líder. Outra lição importante que Neemias nos passa é quando ele chegou lá em Jerusalém, ele não comentou nada com ninguém do que ele tinha ido fazer. Ele tirou um tempo, um momento à noite, às escondidas, para sondar a cidade, para ver de perto o tamanho do estrago, o que ia ser realmente necessário fazer, e ele fez isso em silêncio. Quando souberam da movimentação, do interesse de Neemias, claro que os opositores se levantaram, como sempre faziam, em relação a qualquer um que se importasse com Jerusalém, que quisesse ajudar Jerusalém. E aqui tem uma pessoa em destaque. Na verdade, duas, Sanbalat e Tobias, que se opuseram fortemente contra Neemias. Mas Neemias não temeu ao homem, ele seguiu dentro do seu propósito. Aqueles homens tentaram intimidar Neemias, falando que ele estava indo contra o rei, mas o que eles não sabiam é que o rei havia dado autorização a Neemias. E Neemias se posicionou como líder agora, incentivando o povo, chamando o povo, reunindo o povo e distribuindo as funções de cada um. Começaram por organizar as portas das ovelhas e foram passo a passo reconstruindo cada pedaço. Então Neemias teve uma visão ampla, depois dele ter passeado, olhado tudo, ele teve uma visão ampla, viu aonde deveria começar, como fazer, e aí foi distribuindo as funções, reuniu cada líder, os chefes, e foi distribuindo as funções, colocando pessoas que sabiam o que estavam fazendo, delegando funções, e Neemias ficou um bom tempo ali. Esse é só um gostinho do que te espera nesses 13 capítulos de Neemias. Salmos. Por que louvar a Deus? Porque sim, porque Ele é Deus. A resposta do salmista é simples, direta e objetiva. Ele faz um convite para louvar ao Senhor e diz o porquê. Porque o Senhor é o Deus soberano, o grande rei acima de todos os deuses. Então, por que louvar ao Senhor? Porque Ele é Deus, porque Ele é o rei, porque Ele é soberano, porque Ele é digno de honra, de louvor, de glória, de adoração. É sobre louvar a Deus porque Ele é, e não porque Ele faz ou nos dá algo. Então, louvemos ao Senhor. É o convite do salmista. Louve ao Senhor, porque Ele é bom
em todo o tempo. Romanos. Paulo continua na sua explicação, na sua carta aos Romanos, sobre morte e vida, sobre salvação, sobre a luta da carne contra o espírito. Após ele ter exposto as suas fragilidades e falado o quanto ele luta contra a carne dele, ele agora está falando sobre aqueles que são os filhos de Deus. E eis a questão: você é filho de Deus? Temos o conceito de que todo mundo é filho de Deus, mas a Bíblia nos mostra que filho de Deus é aquele que crê no Senhor Jesus e que nele habita o Espírito Santo de Deus. E o que quer dizer isso? Quer dizer que crer em Jesus, até o diabo crê e treme. Mas crer em Jesus de modo que o Espírito Santo habite em você é crer em Jesus, o que significa mortificar o seu eu, morrer para si mesmo, morrer para o mundo, para as paixões da carne e deixar que Cristo viva em você. O homem que é carnal, que pende para a carne, não vive para Deus, mas aquele homem que é espiritual abandona as coisas da carne e vive pelo Espírito. Então ele questiona se é que o Espírito Santo de Deus habita em vós. Crer em Jesus tão somente, sem que isso de fato tenha ido para o seu coração, se você creu só no seu intelecto, o Espírito Santo não habita em você e, portanto, você não é filho de Deus. Filho de Deus é aquele que foi adotado pelo Senhor através do sacrifício de Cristo, da morte de Cristo, mas que creu neste sacrifício com o coração, com a fé. E inclusive Paulo fala dessa esperança que não se vê. Explica que a esperança que se vê não é esperança. Como esperar por algo que já se vê? Então ele fala de uma esperança que não vimos. Estamos crendo em algo que não aconteceu. Jesus não voltou para nos levar, mas nós cremos na promessa, cremos no sacrifício de Cristo, aquele que foi alcançado pela fé, vive espiritualmente, vive para o Senhor, deixa que Cristo viva nele. Paulo pontua que aqueles que vivem pela carne não podem agradar a Deus. Hebreus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Que fé? Sem fé no Filho de Deus, sem crer que Jesus é o Filho de Deus e que nos deu a vida eterna. Os que vivem segundo a carne pensam nas coisas da carne, ou seja, pensam em si, nos prazeres carnais, mas os que vivem pelo Espírito pensam nas coisas que são do Espírito, pensam nas coisas do alto, vivem para Deus. E todos os que são guiados pelo Espírito são filhos de Deus. E ontem falamos sobre ser escravo de Cristo, e veja o que Paulo diz hoje, no texto de hoje. Porque não recebeste um espírito de escravidão para vos reduzir ao temor, mas o espírito de adoção, pelo qual clamamos Abba Pai, que quer dizer papaizinho querido. E o próprio Espírito dá testemunho de que somos filhos de Deus. E se é certo que com ele sofremos, é certo que também com ele sejamos glorificados. E então Paulo começa a falar sobre a glorificação do corpo, que hoje ainda vivemos num corpo mortal, corruptível, mas que vai chegar o dia. E é essa a nossa esperança, que o nosso corpo será igualmente com Cristo glorificado. É a vida eterna, é um corpo que será glorificado e não mais mortal. Vamos viver esta vida eterna nos braços do Pai. Portanto, Abba Pai, que o Senhor te abençoe com a sua paz. E até amanhã, se Deus disser que sim.